Os olhos da imprensa brasileira estão voltados para a questão da segurança pública. Eu já falei para vocês que a segurança pública pode ser o motivo da queda do Lula. Por quê? Porque a situação escancarada do aumento da criminalidade e da violência escancara a ineficiência do governo Lula e quebra narrativas mentirosas que já ninguém mais acredita. Uma das narrativas que caem ao solo é a de que o governo Bolsonaro aumentou a violência com a liberação de armas para o cidadão. Sabe o que está acontecendo? A imprensa está caindo na real de que não adianta tentar ir na onda do governo. A população não quer, o cidadão não quer. E aí, alguns jornalistas sérios já começam a trazer análises contundentes. Esse aqui é o Oineg, eu sempre cito ele aqui, e ele foi um crítico do governo Bolsonaro. E agora, seguindo uma postura sóbria, é um crítico do governo Lula também, não é um passador de pano. E isso me agrada, o fato da pessoa não ser um passador de pano. Olha só como ele desmonta a narrativa, principalmente encabeçada pelo ministro da Justiça Flávio Dino, sobre a questão da liberação das armas do governo Bolsonaro. Repito, o Oineg foi um crítico ao Bolsonaro. Olha o que ele fala agora. De repente, criou-se essa fantasia do armamentismo desenfreado. Para quê? Porque o governo federal quer bater no governo anterior. Mas, peraí, desde 2007, a Bahia é comandada pelo PT. Mas a culpa é do armamentismo do Bolsonaro. Ué, como assim? Por que o armamentismo do Bolsonaro fez subir a criminalidade na Bahia e fez cair a criminalidade em São Paulo? Porque o armamentismo desenfreado, quando você mistura Bolsonaro com o governo do PT da Bahia, produz um estrago diferente do que quando você junta o Bolsonaro com o governo tucano de São Paulo? É isso? Quer dizer que governo tucano mais Bolsonaro cai a criminalidade. Governo petista mais Bolsonaro sobe a criminalidade. De repente, tem nem mais o que falar. O Oineg está sendo cancelado, era exaltado. Durante as campanhas, ele criticava o Bolsonaro. Meu ídolo, grande jornalista Oineg, pela esquerda. E aí agora, ele começa a criticar o Lula. Traidor, péssimo jornalista, jornalista de botequim, blogueirinho sem vergonha. É assim que ele está sendo chamado nas redes sociais. Por quê? Porque disse a verdade. E a verdade às vezes dói. É por isso que eu sou crítico à tal da bolha. Eu não faço parte de bolha nenhuma e critico quando tem que criticar. Eu por isso recebo minhas críticas também, é lógico. Mas o Oineg escancarou aqui. É uma falácia, uma narrativa mentirosa essa história de que a liberação das armas do governo Bolsonaro é responsável pela violência na Bahia. Tá aí o que o Oineg acabou de falar. Mas quer saber o que é uma causa de violência grave? Ditadura. Olha só, foi expedido um mandato de prisão contra o Juan Guaidó, lá da Venezuela. E aí ele falou sobre a ordem de prisão que a ditadura da Venezuela estabeleceu contra ele. Você deve lembrar que do período de 2021 a 2022, o Guaidó foi caracterizado como um governo interino. Vários países reconheceram, essa matéria aqui é da Revista Oeste, só para citar a fonte, tá? Vários países reconheceram o Guaidó como presidente interino. Rechaçam o Nicolás Maduro, porque não há eleições livres na Venezuela, isso é nítido. E aí reconheciam o Guaidó como o presidente interino da Venezuela, o que já não reconhecem mais também. O promotor de justiça falou que durante esse período aí, Guaidó fez muitas coisas, lavagem de dinheiro, que Guaidó também ele causou prejuízos enormes por esse tal governo putativo que ele imaginava que acontecia, então que ele causou muito prejuízo. O Guaidó rebateu, ele falou, olha, prejuízo é o que o Maduro faz, é o embate à democracia, é a perseguição política que ele faz, a opositora do Maduro que poderia ganhar a eleição
Está inelegível. Lembra de algum país? Talvez, né? A guarda lá é utilizada por intuitos políticos, né? A polícia deles é utilizada com intuitos políticos. Lembra algum país? E os prejuízos com ajuda a outros países comunistas são milionários. Inclusive, ele cita a Odebrecht. Lembra algum país? Pois é. Então, Juan Guaidó fala dessa situação. E aí fala da oposição, da perseguição à oposição que acontece na Venezuela. Tá certo? Pessoal, nós vamos falar agora sobre terrorismo, essa coisa abjeta que é causar o terror. Na concepção do dicionário tem um conceito, na concepção da lei tem outro conceito. Conceito esse que não foi obedecido em alguns casos, episódios recentes aqui do Brasil. E você sabe do que eu estou falando. E na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, eu sou meio burrinho, eu sou um cara assim, muito, eu sou quase um autista, sabe? Eu sou muito literal com as coisas. Então, quando me vem à cabeça terrorismo, eu penso nisso aqui, gente armada, com máscara, encapuzado, granada. Eu sempre pensei que fosse assim. E sempre dei graças a Deus do Brasil não ter terrorismo. Só que eu descobri que o Brasil tem terroristas perigosíssimos. E aí, eu vou citar uma matéria. Antes de entrar nessa matéria, eu vou colocar uma imagem de um terrorista que invadiu o Senado armado. Dá uma olhada aqui, que caso mais assustador esse. Tá? Quem postou foi o Nicolas Ferreira, que essa terrorista, eu nunca tinha visto uma terrorista brasileira assim, sabe, essa terrorista perigosíssima com essa arma aí, abraçada com a arma, ela entrando no Senado, e você vê todo mundo aterrorizado, eles estão levantando e aplaudindo ela, batendo palma para ela, é de medo pelo terror que ela pode causar com essa Bíblia, quer dizer, com essa arma aí, né, é a dona Hilda. E aí note que o Nicolas escreveu, note que a terrorista entra armada com sua espada afiada, pronta para dar o golpe, foi aplaudida de pé. Valeu, irmã Hilda. Quem fez essa publicação aqui foi o Nicolas Ferreira, deputado federal, tá? E aí você vê a dona Hilda chegando. Então eu nunca imaginei que essa seria a cena que eu veria acerca de uma terrorista. Então o pessoal aplaudindo, né? Você vê que é em peso os aplausos a dona Hilda, eu acredito que seja por medo, né? Medo da espada que ela tá na mão, da arma. Mas enfim, ironia à parte, né? Assim, é uma ilusão sem tamanho e sem precedentes. Mas por que eu fiz essa firula aqui, esse teatro aqui? Para chegar nessa matéria aqui. Vou pular da dona Hilda para a dona Jupira. Matéria que foi publicada aqui na Gazeta do Povo e trata do seguinte: Dona Jupira e a injustiça revoltante e imoral de Alexandre de Moraes e companhia. Essa matéria é da Gazeta do Povo, uma matéria corajosa, tá? Corajosa mesmo, porque nos dias atuais, jornalistas hoje têm que ter cuidado com o que fala. O Paulo Pousonoff escreveu o seguinte: Dona Jupira e a injustiça revoltante e imoral de Alexandre de Moraes. Dando prosseguimento à semana das obviedades necessárias, é com duvidoso prazer que este espaço recebe hoje Alexandre de Moraes, ministro do STF e vilão da história em quadrinhos nas horas vagas. Ele acaba de sentenciar uma mulher de 57 anos, avó e cuidadora de um rapaz com problemas mentais, a 14 anos de cadeia por participação nos atos do 8 de janeiro. Sim, você leu certo. 14 anos. Mas a obviedade nesse caso não está na cotidiana vida alexandrina, nem na submissão covarde dos demais ministros do STF, nem no silêncio da imprensa. Sempre tão preocupado com os direitos humanos e outras histórias da carochinha. Não, a obviedade está naquilo que os ministros da Suprema Corte fazem questão de ignorar. Uns porque esqueceram e outros porque lhe é conveniente esquecer. A justiça não existe para punir com rigor, para absolver laxativamente. A justiça existe para ser justa. Texto pequeno, por isso que eu li todo o texto com vocês aqui da Gazeta do Povo. Um texto corajoso, como eu citei para vocês. E o caso da dona Jupira não é um caso isolado, tá?
O próprio Rui Costa, do PCO, ele deu uma entrevista na Fórum, tá? Ou no Brasil 247, não me recordo. Sei que foi uma mídia de extrema esquerda. O Rui Costa, que é de extrema esquerda mesmo, revolucionário, do PCO, autodeclarado comunista, e ele falou, olha, isso que está acontecendo é uma aberração, nós não podemos fugir do bom senso. O que está acontecendo é que os intelectuais de fachada, os jornalistas pseudo-intelectuais que gostam de ver a dança baticu, paga com 100 mil reais do dinheiro público e aplaudem isso e acham que isso é a coisa bela da arte brasileira, isso apresentado aí num evento da saúde pago com dinheiro público, esses pseudos intelectuais aí fingem que não veem a agonia de uma senhora de 57 anos, cuidadora de um rapaz de 14 anos com problemas mentais na cadeira de rodas, né? Pois é. Eles fingem que isso aqui é uma terrorista de altíssima periculosidade. Quantas pessoas não foram enganadas para esse tal 8 de janeiro? Eu vou chegar lá e vai ser só uma manifestação. Quantas manifestações não existiram? Tem muita gente na porta dos quartéis, vamos lá manifestar. Nunca imaginar, talvez nem se adentrou, não fez nada. Responda pelo crime de invasão ao patrimônio público, se depredou, até crime de depredação, mas 14 anos de prisão, multa de 30 milhões de reais, isso não é, isso é insano. Isso é uma coisa, sabe, como a matéria aqui mesmo especifica, doentia, tá? Porque a gente vê o tempo todo, quando um determinado poder tá aí, quando um presidente tá, o Bolsonaro, por exemplo, manifestações da esquerda, teve até, inclusive, manifestações durante o Temer, manifestações do MST que invadiu, quebrou prédio, e tá por isso mesmo. Então, assim, o que tá rolando é realmente assustador, e eu nunca imaginei que isso aqui seriam retratos do terrorismo no Brasil. Olha que o pessoal da esquerda e dos black blocs tem muito mais cara e nunca aconteceu nada com eles, não é? Pois é. Grande abraço, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final de mais um editorial nesse sabadão abençoado. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta com mais conteúdo daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Amanhã, né? Domingo. Daqui a pouquinho não, amanhã, domingo, tá? Grande abraço.